Fala, meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova. E cara, recebo muita mensagem de pessoas falando: Gui, é possível viver de renda? Esse negócio de dividendo é bacana, é legal, é verdade mesmo, faz sentido? E quais são então os melhores investimentos para você viver de renda, se é que é possível? Então nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso para você, de uma vez por todas, se livrar da mão daqueles gerentes de banco, daqueles fundos de investimento horroroso que tem lá de recomendação para você. E você de fato ter a sua liberdade e ter a sua renda passiva, receber dividendos de empresas boas. E se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Córdova, eu sou consultor de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá, em Vancouver. Então se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, criptomoeda e tudo mais, um bando de outras groselhas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E cara, já solta o like aqui no vídeo também, porque o vídeo é top demais e isso ajuda muito a gente aqui, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas também. Então isso ajuda demais no crescimento do nosso canal. Então chega de resenha, editora, solta a vinheta. Então, antes de tudo aqui, se você quer só saber quais são as empresas, onde que eu começo a falar mais ou menos ali sobre dividendos, é mais ou menos nesse minuto de vídeo. Se você quer ver outros insights, se você quer ver outras ideias, fica aqui comigo até o final do vídeo e não pula nenhuma parte. Então vamos entender um pouquinho o que significa renda passiva. Que diabo é renda passiva, Gui? Pelo amor de Deus. Cara, renda passiva, a gente tem que entender que é quando você tem um dinheiro, você recebe uma grana sem trabalhar. Literalmente. Se você tiver que fazer qualquer esforço, qualquer coisa, é renda ativa. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas vendendo curso, falando um monte de asneira aí, tal, pra você viver de renda passiva, né? Só que aí você vai lá, o cara te ensina a você construir um e-commerce, a você vender produto na internet, não sei o que, pra automatizar tudo. Irmão, só o fato de você automatizar tudo tem trabalho. Se tem trabalho, é renda ativa, porra. Não fode. Então, vamos entender de uma vez por todas. Renda passiva. Existem poucos ativos no mundo que conseguem realmente te dar a renda passiva verdadeira. É o mercado financeiro e aluguel de imóveis, etc. São poucas coisas que conseguem de fato ter renda passiva. E você construir um e-commerce, por exemplo, na OLX, Shop, sei lá, qualquer coisa, aí Amazon, sei lá, tudo isso é renda ativa. Não vamos misturar as coisas. Dito isso, vamos entender então dois conceitos, que é rentabilidade nominal e rentabilidade real. A rentabilidade nominal, ela pouco importa para o investidor. E eu vou te dizer o porquê. A rentabilidade nominal, ela nada mais, nada menos do que aquela rentabilidade que você vê lá na tela. Então você vai lá no Tesouro Direto e vai colocar Tesouro Direto 2025. Aí vai aparecer para você 12,58% até 2025, com a maturidade de 2025. Beleza, show de bola. Essa é a rentabilidade nominal. Só que a gente tem que descontar um negocinho chamado inflação. E aí, vamos dizer que a inflação nesse período foi de 10%, igual está sendo agora mais ou menos. A tua rentabilidade real, ela é de 2 ponto alguma coisa. Porque você nesse período perdeu para a inflação uma grana. Então, é aquela rentabilidade nominal menos a inflação, entendeu? Então, o que importa para o investidor no final das contas é a rentabilidade real, com o desconto da inflação. É por isso que eu falo. Quando a gente fala de rentabilidade nominal, por que é importante? Vamos trazer o exemplo da Argentina, por exemplo. A Argentina tem uma rentabilidade de 40% no seu tesouro direto, só que a inflação também é equivalente. Então, a rentabilidade real da Argentina hoje está em torno de 2, 3% mais ou menos. Ou seja, se o juros está a 40%, a inflação deles está a 30%, 38%. É muita coisa. Então o que importa no final das contas é a rentabilidade real. Porque aí você pode falar, pô, a Argentina, pô, um baita negócio, né? Vou colocar lá e pá. Só que a inflação no período também vai ser gigantesca, então não adianta nada. Muita gente virou milionário na Venezuela, né? Muita gente virou milionário na Argentina. Então assim, a gente tem que entender que a rentabilidade real, ela é a que importa. E aí, por exemplo, a gente também tem como calcular essa taxa de retorno, né? Que é o que a gente chama de taxa de retorno, tá? Você tem que considerar alguns fatores. Um deles é a valorização do investimento durante o período, é a distribuição de renda daquele período e o tempo do investimento daquele período, tá? Essa aí vai ser a sua rentabilidade nominal, beleza? Então vamos supor que você tava ali, você comprou um título a 100, né? 100 reais, por exemplo, ele distribui mais 10 de dividendo ou de receita, qualquer coisa do tipo, então você tem 110, beleza? E aí vamos dizer que você ficou durante um período inteiro. Aí, ao final do período, esse título que custava 100, ele tá valendo 110 e ele distribuiu 100 e ele distribuiu 10 de dividendo durante esse período, então foi aí 110 mais 10, né? E aí você tem aí o período desse investimento. Então você teve uma rentabilidade de 20% durante esse período de um ano. Faz sentido para vocês? Aí, obviamente, que você vai calcular imposto de renda no período, se for adequado, você também vai calcular, descontar a inflação, se for adequado, para você entender, então, a sua rentabilidade real do seu investimento.
E eu queria saber de vocês aqui nos comentários, qual é o ativo que mais rendeu para você? Qual foi a rentabilidade? Deixa aqui nos comentários, hein? Quero ver, tem uma galera que vai falar VEG, alguma coisa do tipo aí. Eu quero ver quais são os ativos que a galera tá fazendo grana. E obviamente também não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, porque isso dá uma moral pra gente, né? Ajuda aí a crescer o canal, pô. Essa moral. Além de tudo isso que a gente falou, existem fatores importantes que eu falei no início do vídeo. Não é só questão de receber dividendo, é você receber dividendo de boas pagadoras de dividendo. É importante identificar essas empresas. Por quê? Porque você não quer receber dividendo de uma empresa ruim, que logo menos, ela vai estar ali falindo, né? Ou ela vai ter que reduzir aqueles dividendos porque não é sustentável, beleza? Então, alguns fatores que você quer olhar quando a gente está olhando uma empresa boa pagadora de dividendo, você quer ver a geração de caixa dela, você quer ver o EBITDA da empresa, você quer ver o lucro líquido da empresa e, não menos importante, você quer ver o payout dela, que é o quanto que ela está pagando de lucro líquido em referência ao seu lucro. Quanto que ela está pagando de dividendo em referência ao seu lucro líquido. Pelo amor de Deus, quase que não sai. É o que a gente chama de payout. Ou seja, se o payout está acima de 100%, ele está distribuindo mais do que 100% do seu lucro líquido. Então, se ela tem ali 1 bilhão de lucro líquido e ela distribuiu 1 bilhão,1, ela distribuiu 110% de dividendo. Tá, do seu payout ali. E isso é ruim, por quê? Ela está distribuindo mais do que ela tem de sobra para a empresa. E isso é negativo, tá? É um dos fatores negativos. Obviamente, recorrência de todos aqueles fatores de rentabilidade que eu falei para vocês aqui no início, beleza? Então, é bom a gente considerar essas questões. Vamos falar então sobre a Taesa, por exemplo, como exemplo. A Taesa é uma boa pagadora de dividendos? Sim. Porém, agora, nesse atual momento, ela tá dando uma esticadinha na corda levemente. Mas a Taesa, ela é uma boa pagadora de dividendo, né? Ao longo dos anos, você pode olhar o histórico da Taesa, ela já vem pagando esses dividendos há muito tempo. E por que ela é uma boa pagadora de dividendo? Acima de tudo, a Taesa, ela tá num setor muito interessante, num setor muito resiliente. Ela é o que a gente chama de bond lights, né? Que são as empresas que têm uma correlação muito grande com a renda fixa, tá? Então a Taesa, ela atua no setor de transmissão. É o setor mais seguro dentro do setor de elétrica, né? Porque a rentabilidade, a receita dela é muito previsível. Ela tem lá a sua licitação, que ela ganha a licitação por 20, 30 anos. Ela coloca toda a estrutura lá de transmissão dela e fica recebendo a receita total do ativo, independente de quanto que passou ali de energia de fato, né, nas suas linhas de transmissão. Então é um setor muito bom, essas de linhas de transmissão. Ela consegue ter uma previsibilidade de receita excelente. Então a Taesa, sim, ela é uma boa pagadora de dividendos. Só você olhar o lucro líquido dela, o EBITDA, distribuição do payout, sempre ele respeitando as margens. A margem líquida dela também é excelente. Então a empresa, excelente, chuchu, beleza. Mas agora ela deu uma esticadinha e tem que ficar de olho para ela não ficar nessa sardinhagem, porque tem muita empresa que utiliza o dividendo, o pagamento do dividendo para comprar acionista, porque tem aquela sardinhada, né? Aquela galera que é sardinha, que só vai pelo dividendo e esquece a qualidade do ativo. Então é sempre bom ficar, ó, olho muito aberto. Vamos falar de outra empresa do setor elétrico, que é a Energias do Brasil. A Energias do Brasil, ela está atuando em todas as três frentes: distribuição, geração e transmissão também. Ela está focando muito mais nesses últimos tempos aí na transmissão. Ela já participou de várias licitações de transmissão, ganhou várias delas também e tem várias outras em construção. Ela aumentou aí mais de 20% já das suas receitas através da linha de transmissão, já é um projeto antigo dela, inclusive da sua controladora, que é a EDP, né, Energia de Portugal, que já declarou há uns 2 anos atrás que queria gastar 20% do seu EBITDA dessa empresa, da controladora, no Brasil, na Energias do Brasil. Então é muito importante, muito bom, porque o setor brasileiro ele ainda tem muita coisa para crescer, tá? Tem muita oportunidade, então isso é interessante, porque lá na Europa já tem muita coisa já muito estruturada, então tem uma dificuldade de crescimento realmente, mas aqui no Brasil ainda tem muita coisa para ser explorado. E Energias do Brasil aí você pode tranquilamente ver, se você olhar os números dela, o EBITDA subindo toda hora, o EBIT subindo toda hora, receita líquida excelente, dívida altamente controlada, lucro líquido bacaníssimo, beleza? E o payout dela tá muito bacana, tá no patamar de 7, 8% de dividend yield, né? A empresa tava se comprometeu aí a pagar 1%, um real de dividendo por ano mínimo, né? Como base mínimo. E aí a empresa já pagou mais do que isso, né? Eu acho que já pagou quase 2 aí, só nesse ano, de dividendo pro acionista. E cara, é muito bom porque a empresa também, assim como a Taesa, tem uma certa previsibilidade de receita, porque ela tá atuando muito mais agora no setor de transmissão e ela tá crescendo bastante. Eu gosto muito da empresa e ela é sem dúvida uma das minhas favoritas. E um setor que é muito comum do povo investir é o que a gente chama de BEST, né? Que é aquele setor BEST, que é bancos, energia, saneamento, telefonia. Então, bancos é sempre os mais procurados, né? A gente tem Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e etc. Os bancos, eles são excelentes pagadores de dividendos, né? Porque eles precisam de pouca alavancagem para conseguir realmente fazer alguma coisa, né? Então, os bancos, eles são um setor muito perene, né? Tem uma receita muito previsível também, é muito relacionada com a taxa Selic, né? Com o crescimento do país ou não. Eles têm essa
relação também, assim como as energias elétricas, de certa forma, com a situação econômica do país, né, e tudo mais. Então, eles são bons pagadores de dividendos, né? Eles têm ali que manter o seu PDD alinhado tranquilamente, né, para não ter muito problema em questão de honrar suas dívidas e etc, né, de fluxo de caixa, de reserva, né, de dinheiro que eles têm que ter dentro ali do banco. Então eles são sim bons pagadores de dividendos, né? Mas a questão é que recentemente os bancos sofreram muito, né? Sofreram entre aspas, porque eles são muito impactados com as previsões de inadimplência, beleza? Os PDDs ali, eles têm uma instrução direta da CVM, né? A CVM inclusive não deixou bancos pagarem dividendo, na verdade, por conta disso, né? Para entender um pouquinho mais como que ia desenrolar nessa questão dessa crise aí que aconteceu, a CVM foi mais precavida nesse quesito, né? E aí o que acontece? O lucro dos bancos, eles é muito impactado com o PDD. Quanto maior o PDD, quanto maior o risco, você acaba cancelando um pouco do lucro líquido. Quanto menor o PDD, mais vai impactar o lucro líquido. Então, os bancos recentemente vieram pagando, principalmente o Itaú aí, veio pagando muito pouco dividendo, porque foi uma política da empresa, né, de segurar um pouquinho mais, fazer algumas aquisições. Teve a cisão da XP, né, eles fizeram outras aquisições, compraram recentemente agora uma outra empresa de tecnologia, que eu acho que foi uma parceria com a TOTS, inclusive. Aí agora estão querendo comprar uma parte da XP de novo. Então o Itaú está um pouco mais reservado, preferindo fazer mais outras aquisições ao invés de distribuir esse dividendo para o acionista. Então os bancos, de forma geral, eles são bons pagadores de dividendo, mas eles têm algum impacto com a CVM, tem um impacto com o PDD e também outras estratégias de curto prazo que o próprio banco, a gestão está tendo ali, como o Itaú, por exemplo, está tendo no presente momento. Outra questão que é muito importante é o povo quando fala, né, ah, não, eu prefiro só dividendo, só crescimento. São estratégias diferentes, tá? Aí você pode ter ambas no portfólio. Mas para uma pessoa que tem 18, 20 anos, é pouco inteligente ela ter muita carteira, muita exposição à carteira de dividendo, tá? É muito pouco inteligente. A não ser realmente que seja alguns fatores muito excepcionais, obviamente, como o perfil de investidor, etc. A pessoa realmente ela é mais conservadora e tudo mais. Aí realmente faz sentido ter muito mais exposição em dividendos, etc. Mas por via de regra, uma pessoa jovem, ela tem mais 20, 30, 40 anos aí pela frente para poder investir, então isso reduz demais o risco nos investimentos, tá? Mas as ações de crescimento eu já provei várias vezes aqui para vocês, tá? No meus stories já fiz lá várias posts sobre esse, né? O dividend yield da Microsoft, hoje quem tá recebendo, quem comprou há 5 anos atrás, ele é maior do que o dividend yield de muitas empresas famosíssimas por serem pagadores de dividendo nos Estados Unidos, por exemplo, né? Como Coca-Cola, McDonald's, etc. A própria AT&T, a própria Verizon, por exemplo, é maior do que essas. Por quê? Existe um negocinho chamado yield on cost, beleza? Que é o custo de aquisição pelo o dividend yield que você está recebendo agora. Porque você não pagou, o dividend yield ele é baseado no preço atual, não no preço que você pagou há 5 anos atrás. E empresas de crescimento, elas multiplicam várias vezes. E obviamente, o intuito de toda empresa sempre é ser uma boa pagadora de dividendo. Então, quando a empresa ela se multiplica muito, bom, você comprou lá atrás, você comprou quando valia muito pouquinho. Agora que ela já está valendo 5, 10 vezes mais, ela vai pagar o dividendo referente ao valor dela agora. Só que aí você não vai comparar com agora. Se o dividend yield está 1,5 com o valor dela atual, você vai pegar aquele dividendo e dividir pelo que você pagou. Aí é o que a gente chama de yield on cost, que, como eu já falei novamente, eu vou falar de novo. O yield da Microsoft de 5, 6, 7 anos atrás, hoje, para quem comprou há 5, 6, 7 anos atrás, é maior do que a maioria das empresas que são consideradas pagadoras de dividendo. Então não, a estratégia de comprar só empresas de dividendo com yield alto não é a única estratégia de você de fato receber dividendo. Existem várias outras que são infinitamente melhores. A estratégia de você comprar empresas de dividendo versus empresas de crescimento não é pelo dividendo em si, beleza? É muito mais pela baixa volatilidade. São outros fatores. É por isso que eu falo que o povo investe nas empresas erradas pelos motivos errados, na verdade, né? Então fiquem ligados nessa questão. E eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual é a sua empresa favorita para receber dividendo, qual é aquela queridinha que te paga aquela bagatela gigantesca de dividendo que te deixa feliz toda vez que você acorda com aquela notificação no celular. Você recebeu o dividendo da empresa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. E galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto demais, vejo vocês na próxima, abraço e valeu!